Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço aqui para Antônia Nascimento, mandar aqui também para Gilzete Coelho e também para Lúcia Nascimento. A Lúcia Nascimento, ela é da minha ala, ela é casada com o Enésio Barbosa, né? Um casal muito bom na minha ala. Um forte abraço para eles aí, tá bom? Gratidão pelos comentários de vocês falando sobre quantas vezes também apareceu a palavra luz no livro aqui de 1 João. Né? Eu contei 6 vezes, né? Teve gente que falou que foi 7, outros falaram que foi 5. Eu contei 6 vezes, tá bom? Eu vou recapitular lá, vendo lá. Se não foi 6, eu volto aqui e anuncio de novo, tá bom? Mas eu acredito que foi 6 vezes a palavra. Outras pessoas falaram que foi 6 vezes também. Bom, eu gravei um áudio aqui no grupo do ensino no WhatsApp para compartilhar com vocês também, da mensagem do Vem Segue. Tá bom? Essa mensagem aqui, quem falou falando da mensagem de ontem, essa aqui foi a Tati, tá bom? Vou colocar aqui para nós ouvir rapidinho. Diz assim: Ele é o alfa e o ômega. Como Vanderlei explicou, ele é um princípio eterno. Não existe um começo, um meio ou um fim. Mas existe um momento em que ele foi o alfa da minha vida. E o ômega será quando ele vier nos buscar. Também podemos trazer esse princípio para o dia a dia. Ele é o alfa quando eu acordo e é o ômega quando eu me deito. Eu gravei só esse pedacinho aqui, eu achei fantástico, né? A parte que ela trouxe falando que ele é o alfa e o ômega, né? O alfa na minha vida, né? E o ômega, o alfa quando eu me levanto de manhã e o ômega quando eu vou me deitar. Então, Jesus Cristo tem que fazer parte da minha vida. Eu amei a mensagem aí, gratidão, Tati, pela sua mensagem e compartilhei aqui com todo mundo, tá bom? Gratidão. Bom, falando ainda sobre o alfa e o ômega, né? Que fala o começo e o fim, né? Ontem, no versículo que nós estávamos compartilhando, diz: no princípio era o verbo. Mas que princípio é esse? Porque Deus sempre existiu, né? Que princípio é esse, né? O princípio desta criação. Então, antes dessa criação, veja que o verbo está no passado. No princípio era o verbo. Então, ele era antes do início dessa terra. Então, mostra que Deus ele é eterno, tá bom? Eu gostei também de fazer essa analogia aqui no versículo também. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui, continuando João, capítulo 1, a partir do versículo 6. Eu gosto dessa parte porque é João falando sobre o outro João, que é João Batista, tá bom? Então vamos ver o que nós podemos aprender aqui. Ele diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para testificar-se da luz, para que todos crescem por intermédio dele. Então aqui ele está falando do papel de João Batista, né? E aqui João, ele tem muita propriedade para falar isso, porque João ele era antes um discípulo de João Batista. E João Batista mandou ele seguir Jesus Cristo, né? Então ele fala que por intermédio dele, ele conheceu Jesus Cristo. Porque João Batista, aqueles que seguiam a ele, ele fala: vai lá e segue o Messias. Esse é o Messias, né? Esse é o Cordeiro de Deus. Então ele sempre estava incentivando ali, mostrando a luz verdadeira, tá bom? Vamos continuar aqui o versículo 8, versículo 8 aqui. Eu queria fazer uma comparação aqui também no versículo 7, né? Quando ele fala aqui, por intermédio dele. Bom, naquela época de Cristo ali, havia, vamos dizer, era um único Deus, né? Mas havia vários partidos, como se fosse político. Por exemplo, aqui no Brasil, né? Nós temos muitas igrejas cristãs, mas cada igreja cristã tem as suas doutrinas diferentes, mas é o único Deus que nós acreditamos, tá bom? Os cristãos. Então, na época de Jesus Cristo, podemos dizer que existia várias igrejas, porque os grupos que existiam eram doutrinas diferentes. Não eram igrejas no sentido de com placas de igreja, mas aquela pessoa seguia a outra pessoa daqueles ensinamentos. Então, João Batista, ele tinha os seus seguidores, pelo que ele pregava. Então, as pessoas acreditavam nele e seguiam ele. E interessante que João Batista, ele sempre falava: vai lá e segue Jesus Cristo, mostrando sempre Cristo ali. Então, na época de Jesus Cristo ali, eu separei aqui, tinha os fariseus, para você ver, os fariseus eram bem diferentes dos saduceus. Os fariseus, eles acreditavam em anjos, eles acreditavam em espíritos, né?
E já os saduceus, eles já não acreditavam nessa coisa de anjos ou que pudesse haver espírito. Eles não acreditavam também na ressurreição. Então a gente vê que mesmo no meio do judaísmo existia tipos de doutrina diferente, né? E eram tipos de ramos, né, de que as pessoas seguiam. Ou você era fariseu ou era saduceu. Tinha lá os escribas, né, que os copistas da lei, tinham os doutores da lei também, né, que acreditavam na Torá. É uma boa pergunta, né? Você já leu a Torá? Né? A Torá, o que que é? A palavra Torá significa instrução. E Torá, ela é os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, tá bom? Então é o Pentateuco. O Pentateuco e a Torá é o mesmo. Então se você já leu os 5 livros da Bíblia, você leu a Torá. Bem interessante isso aqui também que eu quis trazer, né, para nós. Bom, continuando aqui, eu separei 2 frases de João que mostra ele mandando as pessoas seguir Jesus Cristo, né? E lá em João 3, versículo 30, ele diz assim, ó, a ele convém crescer, porém a mim diminuir. Então sempre ele mostrava Jesus Cristo, né? E ele se diminuía, né? Conforme a gente ainda vai estudar essa semana, ele falava que ele não era digno nem de desamarrar as alparcas, né? As sandálias do Salvador ali, né? Lembrando que naquela época, era um serviço somente dos escravos levar as sandálias dos seus senhores ali. E o próprio João Batista falava que ele não era digno nem de desamarrar as alparcas do Salvador, né? As sandálias dele ali. Outra frase que ele diz aqui também está no versículo 40, né? Eu acho interessante aqui no versículo 40 que diz assim, ó. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Então aqui está falando um nome de um dos discípulos de João que seguiu, né? De João Batista que seguiu a Jesus Cristo. E o nome dele é André, né? E o outro também é João, né? O próprio João que está escrevendo esse livro, ele também seguiu, né? Ele seguia antes João Batista e começou a seguir aqui a Jesus Cristo. Vamos continuar, versículo 8 aqui. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo, né? Falando de Jesus Cristo. Então, o próprio João Batista falou, eu não sou a luz, né? Mas o que isso representa? Que ele não é uma luz de nenhuma maneira, que ele não é um exemplo, né? O próprio Senhor, ele fala, né, em Mateus 5, né? Vós sois a luz do mundo, né? E nós devemos testificar as pessoas. Eu vou até pegar o versículo aqui para ficar mais... Diz assim, ó, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Então essa parte é muito importante, que vossa luz resplandeça, mas que as pessoas glorifiquem a quem? A você pela luz? Não, glorifique a vosso Pai que está no céu. Então a gente sempre tem que mostrar a luz verdadeira, tá bom? A luz que é o Pai Celestial, o Evangelho de Jesus Cristo. Então quando alguém fala, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa diferente, você tem que falar que é por causa do Evangelho, é por causa da luz que você tem de Cristo que você é uma pessoa diferente. Você pode compartilhar algo que você aprendeu num discurso na igreja, que te fez pensar e agir dessa maneira, tá bom? Então sempre quando alguém faz um tipo de elogio, a gente pode assim mostrar essa luz. Sempre quando eu compartilho essa escritura aqui em João capítulo 1, eu gosto do exemplo de uma historinha, né, que eu conheci chamada A Pérola, né? Um homem, ele encontrou uma pérola muito bonita e ele queria que todo mundo pudesse ver essa pérola, porque era ela linda. Então ele foi até um artesão e aquele artesão, ele criou uma caixa, né, de cristal, né, como se fosse vidro ali, para que colocasse a pérola dentro. E aí ficou um trabalho muito esmerado, muito bonito. E aí então ele ficou muito feliz com aquele trabalho e depositou a pérola dentro daquela caixa ali de cristal. E aí ele colocou em um lugar onde todos pudessem passar e ver. E aí todo mundo que passava e olhava a caixa, né? Ficava, nossa, que caixa linda, né? Nossa, quem fez esse trabalho? Como tá bem feito. As pessoas estavam reparando mais a caixa do que a pérola. Bom, assim como João Batista, ele não era a luz, né? Mas ele veio para testificar da luz, nós também não somos a luz, nós devemos testificar da luz.
Então nós somos essa caixa, e quando a pessoa estiver enxergando a caixa, nós devemos mostrar a pérola, que é Jesus Cristo. Então, João Batista, ele não era luz de nenhuma maneira? Não, ele era uma luz, um exemplo, assim como muitas pessoas na igreja são luz, são um exemplo para nós. Mas nós devemos seguir a Jesus Cristo, no sentido de que como as pessoas são luz, porque elas resplandecem a luz de Cristo, igual a lua. A lua não tem luz própria, né? Ela reflete a luz do sol. Então à noite você vê a lua bem brilhante, mas é a luz que vem do céu, do sol. Então nós também, a nossa luz, ela reflete a luz de Cristo, tá bom? Então nós somos esse reflexo e nós devemos sempre apontar para Jesus Cristo. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é uma história que eu conheço de um homem que viu, né, algumas pessoas ali compartilhando marmita, né, com pessoas que moradores de rua, e aí a pessoa ficou observando, né, a pessoa era membro da igreja, e aí foi lá, né, a pessoa que estava observando era membro da igreja, e foi lá parabenizar a pessoa pelo trabalho que eles estavam fazendo ali, de distribuir as marmitex, e aí ele pegou e falou, nossa, que trabalho bonito vocês estão fazendo aqui, de entregar os marmitex, né, de que religião você é, né? Aí o homem pegou e disse, olha, eu não sou de religião nenhuma, né? Eu não sou de religião nenhuma. E aí o membro da igreja ficou meio sem entender e disse, ah, mas você está aqui fazendo uma obra, né, de caridade, eu pensei que você fosse de alguma igreja. Aí ele falou, mas é exatamente porque eu não acredito em Deus, ele era ateu, né, que eu estou aqui distribuindo essas marmitex. Porque eu não acredito que Deus vai descer aqui e dar essas marmitex para as pessoas. Então eu estou fazendo esse trabalho, né? Interessante a maneira que ele pensou, mas sobre isso, né, eu tenho um comentário da Conferência Geral que eu gosto bastante para exemplificar essa parte aqui. Conferência Geral, para finalizar aqui, ó, de outubro de 2020. Quem falou aqui foi o Elder D. Todd Christofferson, né? Ele disse o seguinte aqui, ó, tenho certeza de que todos concordamos que aqueles que professam não ter crença em religião podem ser normalmente e são pessoas boas e de boa índole. Não concordamos, no entanto, que isso ocorra sem a influência divina e refinada da luz de Cristo. O Salvador declarou, eu sou a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Cientes disso ou não, os homens e mulheres, crianças e todas as crenças e todos os lugares e em todas as épocas estão imbuídos da luz de Cristo. Portanto, possuem a noção do que é certo e o que é errado. E muitas vezes chamamos de consciência. Bom, a luz de Cristo não é a nossa consciência, mas ela influencia a nossa consciência para nós distinguirmos o que é certo e o que é errado. Inclusive, nos influencia a fazer o bem a outras pessoas. Então eu gostei muito da frase aqui do Elder D. Todd Christofferson, falando que nós não acreditamos que as pessoas façam o bem, a não ser que estejam sendo impelidas por essa luz, que é a luz de Cristo. Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.